Jesus está aqui, Ele é a pessoa mais importante, amém? A pessoa mais importante que mora no nosso coração, Ele que nos trouxe aqui, e nós louvamos ao nome dEle, porque nós temos valor para Ele, amém? Diga assim: eu tenho valor para o meu Deus, e Ele é tudo em mim. Não sei viver sem Ti, Jesus. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Glória a Deus. Maior é aquele que está em mim. Aleluia. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus. O amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai. Vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai. Ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. E pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Declare: sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em
Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Teu louvor invade o céu. Teu louvor invade o céu. Aleluia! Então louve. Louve sempre. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você sabe como está o teu coração aí. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar o nome de Jesus. Chame Jesus. Jesus, eu te desejo. Jesus, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Como eu te quero, Senhor. Jesus, 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 amado da minha alma. Oh, aleluia. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Jesus, bradando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio à multidão, ou a sós com o Senhor, diga a Jesus, 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 como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Meu Salvador e meu Senhor. Cante. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar o nome de Jesus. Chame este nome. Ele está aqui, bradando em fervor. Oh, aleluia. Não importa onde você esteja, apenas chame o nome dele. Oh, diga Jesus. Quero ouvir.
igreja e as vozes. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Comece a amar Jesus aí onde você está. Comece a adorar o nome dEle. Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Nada se compara ao amor de Deus. Aleluia. Oh, abra os seus braços e diga: Jesus, como eu te amo. Como valeu a pena o Senhor ter se entregado na cruz por mim. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia. Senhor Jesus vai te abraçar nessa noite. Assim como uma criança deseja o abraço do teu pai, da tua mãe, dos seus avós, dos seus tios, você vai receber um abraço do Senhor. Basta somente você se entregar. Você crê de todo o teu coração. Algo na tua vida vai mudar hoje. Que pena que poucos creem nisso. Algo diferente vai acontecer hoje. Amém? Você pode crer nisso? Você não sabe o dia de amanhã. Talvez você ia sair daqui e você não ia viver mais. O Senhor Jesus pode acrescentar anos de vida hoje para você, se você buscar Ele de todo o coração. Ele tem poder. A sua vida está nas mãos dEle. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus. Deseja Ele nessa noite, como você nunca desejou antes. Viva hoje como se fosse o último dia. Viva essa adoração como se fosse a última adoração aqui na terra. Se entrega ao Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência.
Aleluia. Obrigada, Jesus. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso
glorificado e exaltado nessa terra, enquanto seus filhos viverem, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai, na beleza
beleza da tua santidade, reconhecendo, Deus, que nada somos e nada podemos fazer se não for o Senhor. Então, Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba o nosso aplauso, Pai. O Senhor é digno, único, digno. Aleluia! Vamos aplaudir mais forte a Jesus. Aleluia! Você está livre para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Aleluia! Melhor equipe do mundo. Paz do Senhor. Igreja linda e abençoada. Glória a Deus. Temos uma grande pregadora hoje, pastora Márcia, mas eu tenho alguns recados, alguns avisos e um pequeno testemunho, e vou ser muito breve. Primeiro, quero preparar o teu coração, a tua postura, teus procedimentos para um futuro talvez bem rápido. O tal do coronavírus está espalhado para o mundo inteiro e o Brasil não é muito diferente, e nós não sabemos o comportamento dele aqui no calor de estado de São Paulo, Brasil, mas como cidadão nós temos a necessidade de nos precaver, de contribuir com os procedimentos dados pelas autoridades, e não podemos subestimar nem negligenciar os perigos que existem. Alguns falam que os chineses fabricaram para produzir mais alimentos para a China, outros falam que é uma mutação. Não importa a fonte, o que importa é que ele está matando pessoas e a gente faz parte desse mundo tenebroso e temos que tomar procedimentos também. Nós somos calorosos, nós amamos uns aos outros, e a melhor forma da gente demonstrar o amor é um abraço, é um cumprimento afetuoso, e a gente tem insistido que assim seja aqui nessa igreja. Agora, com tristeza, eu tenho que pedir para vocês que por um tempo a gente deixe o abraço, o beijinho, o cumprimento tradicional, mesmo que seja por um pouco tempo. Logicamente vai ter gente que vai ser contrário, vai falar que eu não tenho fé, e o sangue do cordeiro como é que fica. Eu tenho fé, eu sei o que é cura, eu sei o poder de Deus, mas eu sei que nós temos que fazer a nossa parte e nós temos que nos precaver e contribuir e obedecer os procedimentos que as autoridades estão determinando. Lá em Campinas, já há 2 dias atrás, foram proibidos por um decreto cultos nas igrejas, reuniões de qualquer forma, científica, de lazer, musical, comercial, e eu imagino que talvez aqui rapidamente a gente chegue nisso. A faculdade da Luísa, filha da pastora Cláudia, pastor André, está sem aulas. Dia 23 aqui a escola pública para também com as aulas. São procedimentos preventivos. Deixa eu falar o seguinte para você, lá no Corpo de Bombeiros e também em algumas indústrias, às vezes até em prédios, eles faziam uma simulação de alarme. Por exemplo, dos bombeiros, toca a sirene como se fosse incêndio, e ninguém sabe se é verdade, se é uma simulação.
Só o sargento ou o capitão, sei lá, a autoridade que sabe. E os soldados descem rapidinho, tem todo aquele procedimento, em 30 segundos tem que estar lá na viatura, e de repente ele está com o cronômetro, não é incêndio, é apenas um teste, e ele percebe que um soldado demorou muito, porque estava procurando a botina ou coisa assim, ele vai levar um pito, né? E esse procedimento, esse treino é importante. Talvez a gente fale assim, mas não tem ainda nenhum caso aqui em Barretos, ou só suspeita, mas por simulação nós vamos começar. Então no próximo domingo nós vamos ter álcool gel lá na porta, e os nossos recepcionistas, eles vão estar orientando você que passe álcool gel lá na porta. E então nós queremos treinar os procedimentos normais, como se estivesse em epidemia, porque a gente já está treinando para isso. E gostaria que hoje você dá abraço, você beija, você cumprimenta, mas no próximo domingo quase que vai ser proibido. E logicamente nada é proibido aqui. E quero lembrar também que essa enfermidade talvez existam exageros, mas existe uma virulência, uma ação maior, perigos maiores em pessoas com mais de 80 anos. A nossa sugestão é que as pessoas com mais de 80 anos não venham no culto. Apenas uma sugestão. Se a pessoa quiser vir, logicamente as portas estarão abertas. Pessoas que têm diabetes, problema cardíaco, pressão alta, debilidade pós-operatório, coisa assim, seria bom também que evitasse qualquer aglomeração, não só aqui, como qualquer lugar público. Nós temos que tomar procedimentos. Na tua casa eu sugiro que você tire aquele sabonete cheiroso e põe aquele sabão de lavar roupa, IP, Eureka, sei lá como é que chama. Na minha casa já tem isso. E você lava muito as mãos várias vezes ao dia. É um procedimento fácil de fazer e que pode evitar. Outros procedimentos você vê na internet, com certeza você já viu muitas histórias aí, algumas histórias falando que é exagero, mas não é exagero. A cidade de Roma, a Itália inteira está um deserto. O Papa não pode fazer a bênção papal porque não tem ninguém para receber. No Havaí, os hotéis turísticos estão desertos. Aviões que antes chegavam lotados estão chegando vazios. Existe a liga de basquete que é muito famosa, da NBA nos Estados Unidos, foi cancelada, e você conhece muitas coisas que foram canceladas. Então eu estou te prevenindo que talvez na semana que vem a gente possa ter novidades, e eu gostaria que você não se assustasse se a gente falasse assim: não podemos fazer culto por um tempo, mas nós vamos fazer pela internet com certeza, e a gente vai continuar adorando ao Senhor, baseado inclusive em Romanos 8, que diz assim, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E eu acrescento, ou coronavírus, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Então no 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem o coronavírus, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Assim será. Aqui ou na tua casa, nós continuaremos adorando o Senhor. E para encerrar, eu quero te contar uma notícia boa, um testemunho rápido. Quarta-feira à noite, o telefone toca, uma mulher desesperada, de Cafelândia para lá de Bauru, pedindo socorro, porque a família toda dela estava possessa, endemoniada. A mãe internada na UTI, em estado de coma, 25 dias, não fala, não come, e os médicos não sabiam que ela tinha. Uma filha já suicidou, outra filha estava com câncer, outra filha estava na Itália, desesperada, com medo, coisa assim. E a mãe dela, de vez em quando, uma entidade toma conta dela e ela fica com voz de homem falando os absurdos.
e que eles levaram numa macumba para tirar o demônio dela, deram uma surra de espada de São Jorge, quase mataram a mulher e o demônio não saiu, e coisas desse tipo. Cafelândia. E de repente me bateu uma vontade muito grande de ir para Cafelândia. Eu montei uma equipe de caça-fantasma, chamei a pastora Nilva, a Cléo, o Elias, a Márcia estava em Nova Mutum pregando lá, e colocamos uma equipe de intercessão, a pastora Ida, a pastora Juliana, o Eliano, outros, e fomos tranquilos para lá, e debaixo de uma direção de Deus, sabendo que Deus estava nos empurrando para lá. E teve um momento interessante, porque nosso amado Daniel, aqui do escritório, mandou um zap e falou assim: pastor, eu sei que o senhor é experiente, mas toma cuidado. E de repente o Espírito Santo falou assim: fala para ele que você vai pela sombra debaixo do manto. E eu falei exatamente isso, e fomos tranquilo, gostoso, e chegamos lá. Existia já um clima de preocupação, porque a mulher estava na calçada esperando a gente com uma amiga, e a amiga era o seguinte: supondo que o marido não nos permitisse entrar porque ele estava endemoniado, então a gente iria na casa da amiga para não ter que voltar, né, lá de Cafelândia sem êxito nenhum. Mas ela convidou a gente para entrar, nós entramos. Eu cheguei lá, perguntei do marido dela: cadê teu marido? Ela disse assim: ele está no quarto. Eu falei: fala para ele que eu gostaria de conhecê-lo. Ela olhou assim meio ressabiada, como falou assim: é perigoso, acho que não vem. Eu falei: vai lá, fala que eu gostaria de conhecê-lo. Ela foi e voltou exultante, porque ele falou que ia participar da reunião, e ela estava muito feliz. O homem veio, o homem que no dia anterior tinha colocado ela para fora, queria bater nela e no pai, que tem 94 anos de idade, totalmente endemoniado. E de repente, a hora que ele viu a luz do Elias e do Cléo, o homem se acalmou, sentou, começamos a pregar o evangelho, pregar e falar, não parei de falar. E fomos falando, e de repente o homem estava interessado nas coisas. E a mulher dele já tinha falado que ele não acredita em Deus, não acredita em evangélico, nem espírita, nem católico, não é nada, ele só acredita no dinheiro. E de repente aquele homem começou a ficar interessado, e foi fluindo, e foi caminhando, e eu senti aquela direção gostosa de Deus. E de repente a pastora Cléo levantou e fez uma oração para eles aceitarem, entregarem a Jesus, perguntou se eles queriam, e todos assim fizeram, e todo mundo aceitou Jesus, inclusive aquele homem. E foi assim ele precisava ficar só um pouquinho, mas ele nos convidou para almoçar, ele ficou o tempo todo, ele conversou, ele se abriu, ele falou, e nós fomos dando, né, corda, e foi um dia gostoso. Mas em relação à mãe que estava na UTI, 25 dias sem falar, sem nada, Deus nos deu uma direção. Eu pedi um paninho limpo para ela, e falei que eu não gosto de ir na UTI, no hospital, porque a gente leva bactéria, leva infecção, mas que a gente ia orar para aquele paninho, ele ia levar aquele paninho, e quando ela colocasse aquele paninho no peito da mãe, o mundo espiritual ia ter uma viravolta, e ela ia ver resultados que ela ia assustar. E na hora de orar, Deus falou claramente: dessa honra para o Elias e para a Cléo. E eu pedi para eles orarem sobre o paninho, ungirem, declararem a graça, a virtude do Senhor sobre aquele paninho. Entreguei para a mulher, foi um dia gostoso, e nós saímos felizes de lá, voltamos para Barretos, e no outro dia a mulher ligou assustada, porque o marido está em outra circunstância já, está totalmente liberto. Ela pôs o paninho na mãe, a hora que ela pôs o paninho, a mãe abriu os olhos, olhou para ela e fez assim, joia, né? E não parou de mexer mais, e está com todos os órgãos vitais funcionando. A filha na Itália, nós estamos mandando um curso de teologia para ela, só de, olha só a ignorância, nem sei se eu devo contar isso, mas vale a pena. O diabo tem sido andado na família inteira. Essa jovem, que não é uma jovem, mas é uma advogada, pós-graduada, que está na Itália, ela trabalha para o governo, e
brigou com o namorado e alguém disse para ela que tinha que ir atrás de um pai de santo. O pai de santo falou assim: fizeram uma macumba para separar teu namorado, agora você tem que fazer outra macumba para juntar de novo, custa 3 mil reais pela internet. E ela mandou os 3 mil reais sem conhecer o cara, e o namorado não voltou até hoje. Ela é viciada em tarô, eu nem sei o que é isso. Ela falou: eu gasto muito dinheiro com tarô, todo dia eu pesquiso tarô para ver meu futuro. E você imagina já o que eu falei para ela, né? Mas em resumo eu falei para ela: olha, se você quiser caminhar para Cristo, eu te ajudo, eu te oriento. Mas você vai ler Apocalipse 3,16, que fala de morno, frio e quente. Se você não largar tarô e espiritismo e macumba, a gente encerra aqui. Não, eu quero. Então eu já mandei um monte de tarefa, de versículos. Eu falei: você tem tempo? Ela falou: eu tenho todo o tempo do mundo, porque eu estou preso na minha casa, ninguém pode sair, e eu tenho todo o tempo do mundo. E enfim, ela está lendo a Bíblia desde ontem até hoje, não parou, e eu estou mandando coisinha. Lá, os outros filhos também, mandamos zap, e a mãe está respondendo, dizendo que está uma revolução lá, todo mundo feliz, está em paz, e convidou a gente para voltar lá. O marido queria dar 4 leitoas para nós, uma para cada um. Quase que eu fiquei por causa da leitoa, mas tinha que buscar a Márcia no aeroporto. Enfim, Deus é bom e a graça dele é enorme, e Deus cura, salva, liberta. E hoje inclusive nós vamos orar, a pastora Márcia vai orar por cura também. O pastor André teve uma direção de esses próximos cultos a gente está orando por cura, e com certeza assim será. Márcia, por favor. As crianças, rapidinho. A última criança que chegar vai ficar sem chocolate. Eu acho que os que chegaram primeiro vai ficar sem também. Amados, coisa linda nessas crianças. Deus abençoe a cada um, os professores. João Leles, de professor, que bom, glória a Deus, glória a Deus. Amado, estenda a tua mão para cá, diga assim: Senhor Jesus, eu abençoo os professores, as crianças, o tema de hoje, e declaro que elas pertencem a Ti. Abençoa, coloca teus anjos lá, em nome de Jesus, amém. Vão em paz. A paz do Senhor, amados. Há um tempo que eu não vejo vocês, né? Mas eu estava lá para o exterior, Nova Mutum. Aí cheguei. Glória a Deus. Sei que foi uma bênção o culto das mulheres. As nossas pastoras são muito capacitadas, muito abençoadas. Eu fui tranquilo. A única coisa é que eu preguei sozinha lá. E elas pregaram aqui em 10, né? Oh, que bom, glória a Deus por isso. Mas lá eu estava com a pastora Ana e a pastora Luciana também. Então foi uma bênção, graças a Deus. Trouxe o abraço deles para vocês e o carinho daquela igreja para todos vocês. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Feche os teus olhos agora. Coloca a tua vida diante do Senhor. Tua vida é muito preciosa. Deus te ama profundamente. Deus quer que hoje você tenha um tempo precioso com Ele dentro da palavra. E Ele vai falar com você. A nossa amada e querida ministra de louvor, Elisângela, liberou uma palavra hoje poderosa, que Deus vai fazer algo poderoso na tua vida. Eu concordei em nome de Jesus com essa palavra.
E eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a tua vida em nome de Jesus, e que o Senhor falará poderosamente com você e comigo primeiramente, para que eu possa transmitir essa palavra em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir a tua presença, o teu amor, a tua graça nos basta, diz a tua palavra. Que o Senhor venha se revelar a nós em nome de Jesus. Que o Senhor fale com a tua igreja, com o teu povo, que nós possamos crescer no Senhor, ter uma fé inabalável, ter um coração limpo, um coração puro. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de uma forma que é aquilo que o Senhor nos vê, como pessoas valorosas, como filhos amados, como filhos queridos que somos. Por isso eu te agradeço e te louvo e peço uma unção especial agora aos nossos corações. Traga paz, tira toda aflição, tira toda dor. Se há alguém com dor aqui, eu repreendo e cancelo essa dor em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida agora um descanso no Senhor, um descanso no Senhor, que o teu coração se acalme, que você creia que Deus está no controle de tudo, que nenhum plano do Senhor é frustrado e que tudo coopera para o bem de você, de nós que amamos o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que não têm fim. Abençoa-nos agora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus fala conosco de uma forma tão especial, né? Quando o pregador vem para cá, Deus já vai preparando a palavra assim há um tempo. Ele não dá na hora, ele não fala assim, ó, tal. Às vezes dá, às vezes até muda tudo, né? Mas Deus é soberano, Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos 8, que é o texto que nós vamos ler agora. Romanos 8. E repita comigo: na esperança somos salvos. De novo, na esperança somos salvos. Amém? Júlio, tudo bem? Deus abençoe. Fico feliz de ver você aqui firme e forte no Senhor. Amém? Deus te guarde. Vamos lá, amados. Na esperança somos salvos. A partir do versículo 18. Romanos 8, 18, eu estou lendo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Glória a Deus, amados. Palavra linda, né? Mas o texto aqui, que mais eu quero que a gente pense, é na esperança que temos e que somos salvos. E no primeiro versículo, que diz que, para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória
a ser revelada em nós. Amém? Glória a Deus. Amados, esses dias atrás, Deus começou a me falar sobre o valor de um diamante. E eu fui pregar em alguns lugares, que eu fui pregar em Mutum também, e tinha um texto lá que era sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará, né? E estava escrito: o seu valor excede a finas joias. E eu comecei a falar, o valor nosso, da mulher, do homem, do Filho de Deus, ele é maior do que as finas joias. E eu pensei numa fina joia, quanto que custaria? E eu comecei a pensar, porque eu não tinha ideia de quanto custaria. Então eu procurei, e eu quero que o pessoal coloque para mim, que eu procurei as 10 mais valiosas joias do mundo. E aí eu vi, está meio pequenininho aqui, mas dá para ver. A opala é a 10ª, é avaliada em $1 milhão. Essa pedra aí. Vamos fazer vezes 5, mais ou menos, para pôr em reais. Quem é bom na matemática aí? Não, deixa a primeira, por favor. $1 milhão vezes 5 dá 5 milhões de reais. Pensa o que você faz com 5 milhões de reais. 5 milhões de reais por essa pedra. A outra, coloca, essa é uma espinela, é avaliada em $1,4 milhões. É um pouco mais cara do que a outra. Então, 4 vezes 5, 20, 7 milhões. 7 milhões de reais. Essa pedra, pensa nela na sua casa. Você com ela lá na sua casa. Uma pedra que vale 7 milhões. A outra, vamos lá. Cadê a outra? Terceira. Sumiu? Ah lá, esmeralda, avaliada em $5,5 milhões. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Vai dar quanto isso daí? Quanto? 8 milhões. 27 milhões de reais. 27, tá bom. Baratinho. Vamos lá, outra. Diamante vermelho, $8 milhões. Quanto dá isso aí? 40 milhões de reais. Um diamante vermelho. Outro. Vamos lá. Diamante amarelo, $16,3 milhões. Aí, faz a conta. 5 vezes 6, 30. 80 milhões de reais. Outra, esse é o amarelo. A safira, $17,3 milhões. Quanto dá? 85. Ainda bem que eu tenho o pastor André aqui, que tem a calculadora na cabeça. 85 milhões de reais. A outra, rubi, $30 milhões. Quanto? 3 vezes 5, 15, 150 milhões de reais. O que dá para comprar isso, será? Alguém tem alguma ideia aí? Eu perguntei para uma criança, o que dá para comprar isso? Ele falou assim, a cidade inteira. Eu falei, ah, é? A cidade inteira, 30 milhões. A outra, o diamante laranja, $35,5 milhões. Quanto? Em reais? 177 milhões de reais. Está acabando. Vamos lá, outro. Diamante azul, $57,5 milhões. Quanto dá? Faz a conta aí. Faz aproximado. 5 vezes 5, se fosse 6, 5 vezes 6, 30, quase 300, né? Não é? Milhões de reais? E o último? Vamos lá. Esse é o último, é o mais
caro que tem. É o diamante rosa, 71,2 milhões de dólares. 7 vezes 5, 35, 355 milhões de reais. O que dá para comprar isso? Alguém tem ideia que falar para mim ou não? Amados, eu te pergunto, você sabia que valia tudo isso, essas pedrinhas aí? Sim ou não? Pedrinha, né? Pedrinha. Valia tudo isso aí? Pois é, o valor é muito grande. Só que a Bíblia fala que o nosso valor é maior do que as joias. Então eu comecei a pensar, e eu fiz história natural, eu fiz geologia, junto com o Mauri, e nós estudamos muito pedras, minerais, e a gente inclusive lapidava os minerais. A gente pegava, só que não era brilhante, né? Era quartzo, eram umas pedrinhas mais simplesinhas. Mas eu comecei a ver o valor e a diferença que existe entre o diamante e o grafite. Então, vocês sabem que um diamante, ele é formado exatamente, tem a mesma formação do grafite. O diamante, ele tem um valor extraordinário, e o grafite, um valor muito pequeno. Mas os dois são formados por átomos de carbono na formação deles. Só que o grafite, a formação dele é assim em camadas. Vem o carbono, cristaliza, né? Forma os cristalzinhos. E o diamante, ele já é juntinho, pega os átomos e se juntam e formam, né? Como se fossem anéisinhos dentro, assim, formam um diamante. A diferença existe muito grande, porque quando você vê um grafite, tem uma foto do grafite aí para mim? Vocês conseguiram? Eu pedi para colocar uma foto do grafite e do diamante. Você vê a diferença bem grande dele, porque o grafite é escuro, ele é opaco, o grafite, ele é mole, ele é meio, né? Ele até em camadas flexíveis. Coloca o diamante agora. O diamante, ele é duro, ele é resistente, ele transmite, ele deixa transparente, deixa passar o brilho, pode apagar. Então a diferença deles é muito grande. Na formação deles, eles são bem diferentes. Tanto é que quando eles formam, o grafite, na escala de Mohs, que é uma escala de dureza dos minerais, ele é menos que 1. E o diamante, ele é 10. É a substância mais dura e resistente que existe no mundo. E são formados do mesmo carbono, só que a formação deles é diferente. Então eu comecei a ver toda a estrutura dele, a organização, a ligação entre os átomos do carbono são muito fortes, porque eles se ligam assim. A do grafite não, já é em camadas, e eles não têm uma ligação muito entre uma camada e outra, mas aqui eles são ligadinhos, mas entre uma e outra não. Já o grafite não, o diamante não, ele é todinho, bem estruturado, bem juntinho com os átomos dele. Bom, o que eu aprendo com isso? Por que o diamante é tão diferente do grafite? O diamante foi formado numa pressão muito forte e num calor muito forte, lá debaixo, no magma da terra. E lá ele foi formado tão forte, tão resistente, depois ele é expelido junto com o magma. Aí ele vem para a natureza. E aí eles acham, de vez em quando, alguns diamantes. Tanto é que eu fiquei pasma de ver que a Louis Vuitton comprou agora em 2019 um diamante da África, do tamanho de uma bola de tênis.
Você imagina quanto que pagou isso daí? Enorme, imenso, e foi descoberto agora em 2019. Então você vai vendo, uma diferença é outra, e Deus foi me colocando para entender um pouco a situação de uma joia preciosa como essa do diamante e as nossas vidas. O diamante, para ser diamante, para ter uma dureza do jeito que ele tem e para ter um valor que ele tem, ele sofreu muita pressão e muito calor. E eu quero passar isso para nós agora. Às vezes você está passando por muita aflição e por muito calor, por muitas situações, até impossíveis, insuportáveis para alguns. Você está passando por estrutura, por um momento, às vezes, ou já passou na tua vida, que você não entende o porquê. Você está pensando, Deus, onde está o Senhor? O que aconteceu comigo, com a minha família? Qual é o problema? Deus está permitindo, porque Deus permite todas as coisas. Ele permite. Ele permite que se passa. Nós estamos passando agora como país, como todo mundo, com esse problema desse vírus, desse coronavírus, e todo mundo se precavendo. E Deus permite todas as coisas. Deus não é um Deus que vai mudar os planos dele, porque os planos de Deus, eles são exatos, eles não mudam, e Deus permite todas as coisas. A gente não entende, mas um dia nós vamos entender. Um dia nós vamos saber o que Deus está fazendo. Então, a minha pergunta para você hoje: decida o que você quer ser, um grafite ou um diamante? Você pode decidir ser um grafite ou um diamante. Às vezes você é triste, às vezes você é mole, às vezes você é flexível, às vezes você não tem resistência nenhuma, mas às vezes você é forte, você é resistente, e você sabe que você vai conseguir todas as coisas e vai resistir, porque você está passando por esse vale, por essa situação. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, para você ler um texto da tua decisão. É 2 Coríntios 4. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 8, do 8 em diante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Diga assim: sou atribulado, mas não angustiado. Estou perplexo, porém não desanimo. Sou perseguido, porém não desamparado. Sou abatido, porém não destruído. Amém, amados? Agora vai para Tiago 1. Tiago 1. E você vai ver uma situação semelhante. Versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Às vezes você está pensando que a pressão que você está levando é muito grande, o calor, as dificuldades, os conflitos, as áreas dificultosas da tua vida, são coisas que te entristecem muito, que te deixa abatido, angustiado, perplexo, destruído. Mas a Bíblia diz aqui, ela diz bem claro para você, que se você está passando por essa provação, você tem que alegrar ainda. Tende por motivo de toda alegria o você passar por essa provação. Então é difícil você entender que você está sendo formado, que você está sendo formado um diamante, para poder depois você ser aquela pessoa resistente, aquela pessoa que vai em frente, aquela pessoa que vai fazer a obra de Deus, que vai ser uma bênção onde está, que faz diferença no mundo, faz diferença no seu lar, na sua casa, em todos os lugares. Você está passando, mas Deus está vendo. E Deus está querendo te mostrar hoje que Ele está com você o tempo todo. Ele não te abandonou. E Ele está vendo tudo que você está passando. Amém? Agora, presta atenção. Deus nos ensina como lidar com esses sentimentos que nós temos. Porque todas essas provações, todos esses sentimentos que estão aqui, de repente você fala, mas como, por que eu sou assim, por que eu fico assim? Aí você tem que ter consciência da tua posição em Cristo. Qual é a tua posição em Cristo? Se você ler lá em Efésios 2:6, se você ler lá em Efésios 2:6, você vai ver aquele texto que fala assim, que juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Então nós somos ressuscitados, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, você viu que a posição nossa em Cristo hoje, mesmo que você esteja passando por tribulação, você tem que se colocar como filho de Deus, como aquele que foi escolhido pelo Senhor, que o Senhor te deu a vitória, que o Senhor te deu a salvação, o Senhor te deu tudo que você precisa, mas você tem que saber quem você é em Cristo. Quem você é? Porque se você não se vê como um filho de Deus, como um diamante precioso, como uma pessoa de grande valor, mas você vê um Deus fraco, você fraco, passando por problema, passando por tribulação, você começa a desesperar, porque você não sabe em quem você tem crido. Por isso que nós temos que estar conscientes de quem nós somos em Cristo. Nós temos que tomar essa posição em Cristo, para podermos enfrentar os dias maus, para podermos enfrentar aquilo que temos que enfrentar, porque as pressões vêm, as provações vêm, as tribulações vêm, o dia mau vem, mas o Senhor diz que sempre estará conosco, e pega na nossa mão, e nos faz mais que vencedores, e nos diz, não temas que eu estou contigo por onde quer que você ande. Então Deus tem as promessas dele, e nós temos que nos aprofundar nessas promessas do Senhor, para podermos sobreviver esses dias maus, né? As lutas que nós temos que enfrentar no dia a dia, são elas que vão fazer com que a gente se torne um diamante ou um grafite. Então são essas lutas que nós enfrentamos é que vai nos dar a posição nossa como esse valor especial do diamante.
Agora, se você pegar um diamante, existe todas as características. Por que um ali é mais caro que o outro? Será que é só pela cor? Não, não é só pela cor. Ali você vai ver cor, pureza dele, você vai ver a lapidação, quantas partezinhas ele foi lapidado, o peso dele, né, maior ou menor, tudo isso vai avaliar um diamante. Por isso que cada um tem um preço ali especial, né? Agora eu te pergunto, qual é a avaliação tua e minha? No como nós somos avaliados? É pelo nosso peso? Pela nossa cor? É pelo que nós somos avaliados? Então, se você olhar, nós vamos ter que ver o nosso todo, o nosso caráter. Nós somos avaliados pelo nosso caráter, pelo aquilo que nós somos, pelo aquilo que nós temos em nós, que as pessoas veem, a nossa pureza, a nossa confiança, a nossa credibilidade, né? O nosso respeito pela moral, pelo amor ao próximo, pela família, os nossos frutos do Espírito, que são amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso nos avalia. Então nós somos diamantes avaliados também. Cada um de nós tem um valor também, porque às vezes a gente tropeça em um ponto, então abaixa o valor do nosso diamante. Às vezes são 2, 3 pontos, abaixa o valor. Tem gente que é crente na igreja, mas em casa não é muito, não é? Tem gente que tem toda uma estrutura para fazer muitas coisas boas, mas faz também coisas erradas. Qual é o valor do teu diamante? Você como diamante, qual é o teu valor? Você mesmo vai se avaliar. Porque você pode melhorar o teu valor. Pessoa que é um diamante, você pode melhorar através disso. E você vai buscar em Deus, e Deus vai te mostrar aonde que você e eu precisamos melhorar. É na intimidade com Deus, é estar junto com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, é que nós vamos buscar esse melhor valor. Mas eu quero te falar mais uma coisinha sobre o diamante, como ele é lapidado, como ele é o material mais duro que existe. A única coisa que vai lapidar um diamante é outro diamante. Você põe um grafite junto com o diamante, ele passa, ele rala o grafite rapidinho. O diamante é tão duro que ele é usado nas furadeiras, ele é usado em várias peças, várias ferramentas, que ele vai riscar todos os objetos e vai corroer todos, porque ele é o mais duro que tem. Agora, para ser lapidado, ele precisa de outro diamante. O que eu aprendo com isso? Nós, diamantes do Senhor, para sermos lapidados, nós precisamos de outro diamante, que são as pessoas. E geralmente quem nos lapida são as pessoas de casa, marido, mulher, filhos, sogra, sogro, netos, né? Mas também irmãos da igreja, que lapidam a gente. Irmãos da igreja que chegam e mostram as arestas nossas, onde nós estamos falhos, onde nós devemos melhorar. É importante isso. É importante que o corpo de Cristo cresça dessa forma. Se eu ficar omissa com os problemas do meu irmão e não falar para ele, eu estou pecando de omissão. Mas eu tenho que saber lapidar também. Eu não vou chegar lá e destruir meu irmão. Eu tenho que saber lapidar.
Mas eu tenho que chegar e falar: irmão, isso não é bom para você, isso não está dentro da palavra, o que você está fazendo é fora. Irmão, melhora um pouquinho nessa área da tua vida, essa área precisa ser melhorada, irmão. Sabe, você como um diamante, pode ser muito útil no corpo de Cristo, para lapidar as vidas. Às vezes a gente não quer ter coragem, mas eu te pergunto, é isso que Deus quer de você? É isso que Deus fala com você? Você pode ouvir Deus também, né? Você pode ouvir Deus, para Deus falar: ó, faça, não faça, está na hora, não está, porque às vezes tem hora, às vezes não tem, às vezes não é aquela hora, de repente você está falando em hora errada, mas você precisa às vezes lapidar alguém, amém? Agora, eu quero te perguntar, como que eu posso ter valor, como um diamante do Senhor? Como que eu posso melhorar e ser mais valiosa e ter um valor especial? Primeira coisa, você tem que entregar a vida para Jesus se você não entregou ainda, porque você tem que ser filho de Deus, e a Bíblia fala que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Então a primeira coisa é ser filho, e nós, como estamos no propósito de ganhar vidas e evangelizar nessa década do evangelismo, nós precisamos ganhar vidas, e nós precisamos falar de Jesus. Tanto é que o diamante, você pode ver que os átomos dele são ligados e formam como que, vamos dizer, como que chamam? Uma rede, isso, uma rede. Um átomo se liga no outro e forma essa rede coesa. Nós também somos assim. Engraçado que eu estava vendo que ele forma com 4 átomos. E eu falei: ó, os 4 discípulos aí que a gente trabalha, né? Forma com 4 átomos. E ali ele forma aquela rede coesa, forte, firme. Nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos formar uma rede coesa, forte, firme. A igreja precisa ser sincera, transparente, firme. E nessa transparência, que é muito importante, quando você vê um brilhante, eu chamo até brilhante, eles chamam de brilhante, porque ele brilha, né? É porque o diamante deixa passar a luz, e como ele é transparente, a luz passa. Nós também devemos ser transparentes, como diamante, porque a hora que nós somos transparentes, sinceros diante de Deus, sinceros diante dos homens, comprometidos com a verdade, comprometidos com a palavra de Deus, nós brilhamos. O que a Bíblia diz em Mateus? Vós sois a luz do mundo, e deixa a sua luz brilhar. Então, nós como diamantes, nós devemos ser muito transparentes. A palavra de Deus tem que fluir em nós. A verdade na nossa vida tem que ser uma verdade verdadeira, com os irmãos, com a família, com as pessoas. Nós temos que viver uma vida cristã real. Às vezes tem muita gente que fica com medo das doenças, das coisas que acontecem externamente, mas às vezes nós temos que ter medo daquilo que está dentro de nós. Orgulho, egoísmo, medo, vaidade. Às vezes lá dentro nós somos mentirosos, lá dentro nós enganamos nós e os outros, e isso não deixa a transparência do teu diamante ou do meu brilhar. E aí a gente fica sem o brilho de Cristo. E a Bíblia é muito clara, né? Vós sois a luz do mundo. Nós temos que pregar essa palavra. Então, para eu ter valor, eu tenho que seguir princípios da Bíblia. Esses princípios da Bíblia não são só para eu ler e deixar na minha cabeça.
É para viver. É para viver. Eu tenho que viver uma vida cristã real. Eu não posso viver só de palavra, de mentira. Eu tenho que viver de verdade. E isso nós temos que inculcar em nós, viver em nós, para a gente poder viver uma vida melhor, para ter autoridade em nome de Jesus, para mandar os demônios embora, para mandar a doença embora, para viver uma vida de vitória, para ser usado por Deus. É isso que nós temos. Nós também, para ter valor, nós somos provados por Deus, e Deus nos prova constantemente. Deus deixa as coisas acontecer para ver se a gente aguenta, para ver se a gente é gentil com os outros, se a gente é finesse, né? Se a gente ama os outros. Deus prova os nossos corações, e a gente vai sendo testado. Agora, para eu ter valor, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Aí eu sou aquele diamante rosa lá, né? Pego todos os princípios, vai no centro da vontade de Deus. Aí eu falo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Me coloque no centro da tua vontade, em nome de Jesus. E aí Deus vai colocar ali, ó, aonde é que Ele quer a gente, no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele quis e aquilo que Ele quer. Porque se você lê o Salmo 139, você fica bobo de ver, né? Falando aquilo que Deus, Ele te formou, como que Ele te formou, Ele te conhece, e Ele vai te dar todas as dicas, e nós vamos ver. Mas eu quero que você abra a Bíblia em João 14 agora. João 14. Dá uma olhada no texto de João 14. Versículo 16. João 14, saiu da minha Bíblia aqui. Ó, João 14, versículo 16. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Uma característica importantíssima nossa, para nós termos valor, é ter esse Espírito Santo dentro da gente. É ter esse Espírito habitando dentro de nós. Temos a certeza que o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos mostra como andar, está conosco. Ele é o nosso consolador, é nosso guia. Ele que nos faz lembrar do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence a gente. Ele nos dá o direcionamento certo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, pensa no Espírito Santo dentro de cada um, dentro de você, e o valor que você tem com o Espírito Santo lá dentro. Qual é o teu valor com o Espírito Santo dentro de você? Quanto que você vale? Não é mais do que aquela joinha ali? Você tendo um Espírito Santo, um Deus dentro de você? Sempre conosco? Pensa no valor que nós temos. É inquestionável. Por isso que a Bíblia fala: o seu valor excede a finas joias. Porque é um valor muito alto, é um valor muito grande. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 8:34, 8:37, um versículo que você conhece muito, para você saber que você tem valor. Diz assim: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Então,
começa a pensar, você é mais que vencedor. Só de ter o Espírito Santo dentro de você, agora falar que você é mais que vencedor, qual é o teu valor? Qual é o teu valor diante dos homens, diante de Deus? Pensa nisso. Isaías 43:1 é uma palavra que tem que inculcar. Deus fala assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você imaginou Deus falar para você: você é meu, você é meu, você é minha? Quem que vai te tirar da palma da mão do Senhor? Se o Senhor cuida de você, se Ele cuida das nossas vidas, quem vai nos tirar? Quem nos separará do amor que há em Cristo? Quem? Aí vem o Salmo 139, que eu queria que você abrisse agora rapidinho, nele, que é um salmo tão lindo, tão conhecido, mas só para você ver o valor. Salmo 139, no versículo 1, do 1 até o 5, fala: Deus me conhece. Fala: Deus me conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Dá para você ver o tanto que Deus te conhece? Dá para você entender por esse salmo que ele põe para frente, para trás, para todos os lados? E você está muito bem observado pelo Senhor o tempo todo. Agora, Ele sabe até onde você está. Olha lá, 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Onde fugirei da tua face? Se suba ao céu, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Tem jeito de você esconder de Deus? Tem jeito de você sair da presença dEle? Tem jeito de você não deixar Ele ver o que você está fazendo, se Ele sabe até o que você está pensando? Não tem. Fala: Deus me ama, me conhece e me quer bem. Ele sabe tudo da minha vida, mais do que a gente. Você sabia que Deus sabe mais do que a gente? A gente às vezes não conhece a gente. Às vezes você vai passar por uma situação que você nunca passou, aí você tem uma reação que você fala: meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa reação. Mas Deus já te conhecia. Mas às vezes nem a gente conhece a gente, né? E aí a parte final do texto do Salmo 139, ele formou a gente. Tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro, diga, no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como ficar com medo das coisas, se Deus é por nós? Quem será
contra nós? E se Ele sabe os dias determinados de cada um, e que nós não podemos aumentar nenhum côvado na nossa vida, nós podemos descansar em Deus? Sim ou não? Mas você descansa? Eu descanso? Então, Deus vai nos ensinando dia a dia, amém? Olha o que Jesus fala em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está conosco? Ele está vendo a situação? Está vendo tudo. Está tudo. E agora em João 14:1, é uma palavra linda, que fala assim, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no meu Pai, na minha casa há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Então, quando Jesus foi, ele foi preparar lugar, para que, ele diz, onde eu esteja, estejais vós também. Aonde que nós vamos estar? Com quem? Com Jesus. Se ele já foi preparar lugar, aí nós vamos estar com Jesus. Então a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Aí nós voltamos lá naquele texto de Romanos 8, que eu comecei a ler lá no começo. Porque na esperança fomos salvos. Aí está o ponto-chave nosso para nós entendermos. Quem nos formou? Deus. Quem nos criou? Deus. Quem que cuida de nós? Deus. Quem que tem um plano na nossa vida que foi determinado todos os dias da nossa vida? Quem que tem? Deus. Quem que vai completar a boa obra que começou em nós? Quem que não dorme nunca nos desamparou? Quem que foi preparar um lugar lá para nós irmos morar com Ele? E quem que vai morar eternamente com o Senhor um dia? Amém? Ainda bem, teve gente que não levantou a mão aí, misericórdia, hein? Levanta rápido, por favor. Eu vou repetir de novo, porque tem alguns que goiabaram aí, hein? Teve uns que fizeram, que ficaram, aí perderam o bonde, né? Aí o bonde passou e vocês não foram, né? Quem vai morar eternamente com Deus na glória? Amém, amém. Quem vai morar eternamente com Deus na glória? Amém, amém. Amados, você é mais que um brilhante. Você tem mais valor do que um brilhante. Você não é qualquer um. Você é muito especial. Você tem esse valor tão grande que essa noite, que é uma noite de culto, uma noite de palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que tem que entrar no seu, que o teu valor excede ao diamante, é maior do que o diamante, que o teu valor é grande e talvez você está menosprezando isso, você não está vendo isso, você está se sentindo às vezes pequeno, pobrezinho, miserável, não dou conta, não consigo fazer, não vou trabalhar para o Senhor, Levanta os valentes. Ninguém levantou, só o seu Luiz. Parabéns, seu Luiz. Parabéns, seu Luiz. Parabéns. O bonde passa e você fica, irmão. Então, amados, eu quero, nessa noite,
fazer um primeiro apelo. Nós vamos pedir para a equipe vir para cá. E eu quero colocar ali, põe aquele slide no meu, por favor, o último slide. Quero fazer um apelo para a tua vida. Leia bem o que está escrito nesse slide. Esse não, amado, é o do diamante. Escrito: você é um diamante, uma joia preciosa para Deus. Não permita que ninguém apague teu brilho e nem despreze o teu valor. Não deixe o diabo fazer isso. Não deixe o teu interior fazer isso. Fique em pé. Se coloque diante do Senhor agora. Deus colocou uma música no meu coração e eu quero que você cante essa música junto com a equipe. Com fé, com ânimo. Tem a letra? Põe a letra para mim, por favor. É uma música antiga, mas muito forte. Que aqui tem alguém que precisa de Jesus. Talvez você precisa de uma reconciliação, estava desviado, afastado, não tinha ainda no teu coração essa vontade, essa certeza de que você é muito amado, que você é valoroso. Talvez as dificuldades, a pressão na tua vida foi tão forte que você ficou só com os teus problemas, mas não viu que Deus estava formando um diamante na sua vida. Se você é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu não vou te chamar aqui na frente, eu só quero que você levante a mão, você que precisa de Jesus, ou quer reconciliar, ou quer aceitar esse Senhor na tua vida. Levante a tua mão que eu vou orar com você, e diga assim: Senhor Jesus, eu necessito do Senhor no meu coração. Eu recebo o Senhor como o único Senhor da minha vida, e em nome de Jesus eu me entrego de corpo, alma e espírito ao Senhor. Venha fazer morada e trazer esse Espírito Santo dentro de mim, para que eu tenha esse valor poderoso, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Aqueles que se reconciliaram com o Senhor, ou pode ser pela internet, pelo Face, ou pode ser aqui na igreja, estão de parabéns em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê muito, muito, muito vigor, e saiba que você tem muito valor. Amém? Agora eu quero fazer um segundo apelo. Eu quero que você, que foi tocado pela graça do Senhor, talvez você tenha passado já uns tempos difíceis na tua vida, mas eu quero que você venha agradecer a Deus no altar pelo seu valor, o valor que Deus te dá. Hoje você vai agradecer a Deus pelo valor que Ele dá a você. Então venha para o altar e cante essa música com a equipe agora, em nome de Jesus. Amém? Cante com fé, cante com ânimo. E aqui no altar você vai cantar, e a hora que você puder, você vai falar para a pessoa do teu lado: você tem valor. Mas vai cantar com fé. E começa primeiro a agradecer ao Senhor. Começa: Senhor, muito obrigado pelo valor que o Senhor me dá. Muito obrigado porque eu entendi que teu Espírito habita em mim. Eu sou valoroso por causa do Senhor. Não é por causa de mim, é por causa do Senhor. E eu quero te agradecer por esse valor maravilhoso que o Senhor me dá. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor me ama. O Senhor tem dado, Deus, todas as bênçãos que eu preciso e as aflições que eu passei. O Senhor sabe, porque o Senhor está me fortalecendo, me formando como um diamante. Eu sou um diamante nas tuas mãos. Por isso, Senhor, eu sou de valor, e eu já te agradeço por esse valor imenso. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Cante agora com a equipe em nome de Jesus. Você tem um valor muito especial. Deus está te colocando numa situação que você vai sentir a intimidade e a presença dele tão forte. Deus vai estar falando com você detalhes sobre o valor que você tem, que é inestimável. Carmen, Deus quer que você levante o rosto e não sofra. Que Deus tem os teus filhos nas tuas mãos. E Ele, através da tua oração, Deus vai te dar os diamantes polidos. Amém?
Deus vai te dar os diamantes polidos. Pais, vocês são os diamantes que lapidam os filhos. Não esqueçam de lapidar seus filhos. Filhos rebeldes precisam ser lapidados. Filhos que têm problemas precisam ser lapidados. Você não pode deixar de lapidar seus filhos, porque a tua dureza é maior do que a deles. Eles ainda estão em formação. Eles são às vezes o grafitezinho que precisa de uma lapidação. Pais, não deixem de lapidar os seus filhos. Chame-os, aplique a palavra e coloque-os dentro do plano de Deus, porque eles precisam ser diamantes também. Os nossos filhos precisam ser diamantes. Jana, não chore. Deus vai continuar te ouvindo. E Ele vai completar a obra que você já sabe. Já sabe, porque Ele já te falou que vai completar. E Ele completará na tua vida, em nome de Jesus. Cidinha, não fica preocupada. Deus está no controle. Deus está no controle. Os filhos são flechas na mão do guerreiro. E como aljava, eles foram disparados. A palavra já foi aplicada. Agora, os filhos estão na mão do Senhor. Amém? Amém? A última palavra, a última música, a raridade. Agora eu quero que você cante junto a raridade. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não
não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo se fizer cair. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui! Aleluia! Aleluia! Queridos, não sai ainda não, que eu vou... Passa para mim o slide, por favor, que o apóstolo pediu para orar por cura agora, e nós vamos orar por todos vocês por cura. Amém? Cura na casa, cura nas emoções. Passa lá. O que a Bíblia fala sobre o coronavírus? Em Lucas 21, encontra-se o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Devemos ter medo? A Bíblia nos responde: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É bíblico que vinham epidemias, não é? Agora passa o sangue de Jesus lá. Olha lá. O sangue de Jesus. Está vendo lá? O gelzinho, o álcool gel. Sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Cadê o apóstolo para orar por cura? Amados, Deus abençoe vocês. Que seja um tempo, essa semana, um tempo de bênção, de reflexão, de graça. Que o Espírito do Senhor renove as forças de vocês todos, restaure, traga uma nova força, uma nova vida, algo novo, diferente que o Senhor está querendo fazer. Amém? Deus abençoe todos. Ô Léo, continua do jeito que está. Amados, você conhece Isaías 53, que fala que Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, na cruz do Calvário Ele levou. Vamos tomar posse dessa verdade. Tudo é possível que crê. Não sei qual tipo de enfermidade que possa você ter, talvez alguém longe. A esposa do Henrique Davanço, a Henriqueta, está internada com pedra no rim. Nós vamos orar por ela também agora. Ele pediu oração. E você pode também orar prevenindo coisas do futuro. Tem muitas enfermidades que acometem a população, que você deve agradecer a tua saúde. E é um momento da gente fazer uma oração também, você que não tem doença nenhuma, preventiva, para que continue assim. Então, baixa a tua cabeça, conversa com Deus, sonde teu físico, a tua saúde, a tua pressão cardiovascular, problemas aí de articulação, de musculatura. Senhor Deus e Pai, é o teu povo, Senhor. Oh Deus amado, e eu peço que o Senhor estenda teu braço forte lá também para a Henriqueta, missionária tua da Albânia, que está internada para retirar pedras no rim. Que o Senhor esteja abençoando os médicos, a anestesia, os procedimentos, e também coloca teus anjos aqui, Senhor, de tal forma que haja cura, Senhor. Nós cremos nisso. Eu peço que o Senhor visite o corpo físico, a estrutura óssea, muscular, nervosa de cada um, Senhor Deus, da cabeça aos pés. Passa o teu sangue, o teu Santo Espírito, e arranca tudo aquilo que não é teu. E se tem palavras de maldição, se tem espíritos familiares que tem acompanhado gerações, se tem obra de macumba, de inveja contra qualquer pessoa aqui, obra do mal, na autoridade do teu nome eu cancelo, rejeito, anulo e ordeno que todo mal saia, e que a tua paz, que excede entendimento, a tua saúde, tu nos fizestes aí tua imagem e semelhança, e o Senhor fez muito bem feito. Então visita cada um, passa teu bálsamo. Ah, médico em Gileade, diz a tua palavra, passa teu bálsamo reconstituinte, de refrigério, de alegria, de paz. Restaura, renova as forças, Senhor, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então renova as forças,
renova a saúde, renova a esperança, renova, Senhor. Transforma, Senhor Deus, grafites em diamantes. Só o Senhor pode fazer isso. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada e que eles possam testemunhar a cura, Senhor, a cura milagrosa, porque o Senhor é um Deus de milagres, Deus do impossíveis. Em nome de Jesus, eu estou abençoando cada um, decretando, profetizando a saúde sobre todos e te agradecendo pelas curas, pelo bem-estar, pela alegria, em nome de Jesus. Amém. E quem crê pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Diga assim: eu tenho saúde, eu estou curado, em nome de Jesus. Senta, mas não vai embora não, que o Leonardo tem um recadinho. Glória. Aleluia. Deus é bom. Amém? Estou vendo um monte de diamante sentando. Glória. Que coisa poderosa, né? Fantástico. Eu peguei isso aí para mim. O grafite e o diamante têm exatamente a mesma composição. A diferença está na pressão, no fogo. É isso aí. Vamos sendo lapidados pelas tribulações, pelas provações. Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. E devagarzinho nós vamos nos transformando em pedras preciosas nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que desfrutaram da nossa queima do alho hoje na hora do almoço. Quem comeu aí, dá um glória a Deus. Estava bom ou não estava? Glória a Deus. Todo domingo nós estaremos no período da manhã, no horário do almoço, fazendo um prato diferente. Faremos feijoadas, cassoulet, faremos galinhada, estrogonofe, e nós vamos cada domingo fazer um prato diferente. Então você já está convidado domingo que vem, na hora do almoço, vai ter uma surpresa aí para vocês, todo domingo, tá bom? Outra coisa, domingo passado, nossa lanchonete foi um sucesso maior do que a gente esperava. A gente não estava preparado para tanta demanda. Hoje nós nos preparamos, já fizemos uma logística, já pegamos uma chapa a mais, então você vai desfrutar de um delicioso lanche ali na nossa lanchonete. Fizemos um cantinho especial, iluminamos lá. Então se você, a partir do momento que acabar o culto, se você quiser comer um lanche, e o melhor de tudo, gente, quinzão, e esse valor vai ser destinado para o reino de Deus, para as missões, para a África. Então tem homens valorosos trabalhando aí. Em vez de você comer um lanche lá fora, prestigie aí a nossa cantina. E quem comeu no domingo passado viu tanto que está saboroso, gostoso, grande. Beleza, queridos? Quinzão. Passa cartão. Se você não tiver dinheiro, passamos o cartão. Vamos ficar em pé. Vamos terminar esse culto abençoado, lindo. Glória a Deus. Pai amado, o Senhor é fantástico, Deus. Olha, eu fico admirado de quão grande é o Senhor, quão maravilhoso, o teu amor nos constrange, Pai. Sabe, Deus, o Senhor pega pessoas que não são nada e o Senhor nos lapida, Pai. Sim, às vezes dói, sim, às vezes machuca, às vezes a gente pensa em desistir, Deus, mas nós entendemos que é o trabalhar do Senhor em nossas vidas, nos forjando, nos purificando, nos lapidando, para que nos tornemos pessoas melhores, mais parecidas contigo, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse trabalhar. Muito obrigado, Deus, por esse lapidar
que o Senhor tem feito todos os dias em nossas vidas. Queremos declarar, Pai, eis-nos aqui, faça de nós pedras preciosas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Queremos te entregar essa semana, queremos te entregar cada dia dessa semana diante do teu altar, que seja uma semana poderosa, que seja uma semana vitoriosa, cheio da tua presença em nome de Jesus. E a ti nós damos toda honra, glória, louvor e exaltação hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço apertado aí nessa pessoa linda do teu lado. Paga um lanche para ela.